Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Redencast, seu podcast do aconselhamento redentivo. Hoje vai ser um tema nada polêmico, viu, pessoal? Masculinidade redimida, com Cristo ou sem Cristo? E aí, como é que vocês estão? Nós estamos macho, nós estamos subindo montanha, nós estamos só na vitória. Gente, estamos aí falando de um tema bem tranquilo, né? Masculinidade redimida só é possível com o Cristo. Qualquer outra tentativa de recuperar a masculinidade sem Cristo cairá em algum erro que a gente pretende apontar aqui e certamente não glorifica o Senhor. Homens fortes, só nos termos do Senhor. Sou Jonatas Abdias, estamos de volta aí na área. Vai lá. Eu prefiro caminhar com Paulo e lembrar da fraqueza que ele sempre fez questão de expor, do que criar uma caricatura aqui e dizer que eu sou o cara que eu fiz isso ou aquilo outro. Eu acho que é o melhor caminho. Mas eu acho que isso pode se tornar uma boa conversa nossa, né? Eu Lembrar fiquei com daquilo medo. que Você o ia Senhor nos falar que você lembrou. subiu alguma montanha, é? Cara, eu nem gosto de fazer exercício físico, eu faço obrigado. Já começa daí a nossa conversa. Mas e aquela teologia do CrossFit? CrossFit é uma coisa importante. Se você nunca ouviu falar sobre, você pode me procurar depois, a gente conversa sobre o assunto. Será que Rodrigo é um cara lendário? Oh, The né? Legend, né? A lenda do CrossFit. A lenda perdida, nunca conhecida. Pois é. O último cara que disse eu sou a lenda foi o Will Smith num filme cheio de zumbis. Ou não foi ele o último? Não sei. Escreve aqui para nós nos comentários. O cara é uma lenda. Pois é, masculinidade redimida. É curioso, por que a gente tem que falar sobre masculinidade nos dias de hoje e falar sobre a masculinidade redimida nos dias de hoje? Primeiro vamos falar da masculinidade ou da necessidade de tratarmos esse tema e depois a gente fala então do porquê trazer o aspecto da redenção nessa masculinidade. E aí eu lanço a pergunta, por que falar sobre isso? Eu creio que porque nos últimos anos nós estamos vendo um clamor social que busca trazer de volta o elemento estrutural da masculinidade, que vem tentando ser apagado pelo levante feminino, feminista, né? Porque não é só feminino per si, o feminino é abençoado por Deus, mas o sagrado feminino, como dizia Peter Jones, que tenta apagar como proposta a ideia, não só o homem, mas a ideia de masculinidade. E já há alguns anos, nas minhas contas, passam de 10, quando esse assunto volta a ser trabalhado, ainda muito discretamente, hoje mais descarado, e esses movimentos, ou propostas, ou acampamentos, ou coisa do gênero, que busca resgatar a masculinidade, me parece ser um clamor desesperado de uma sociedade que entendeu que Deus não entendeu nesses termos, tá? Mas entendeu que Deus colocou uma estrutura na criação que não funciona senão de acordo com as regras dadas por Deus. E nesta estrutura, o masculino e o feminino devem coexistir, coabitar para então reproduzir. E as pessoas dissociaram isso de tal forma que já faz parte do imaginário popular de maneira geral, né? Não seria imaginário popular, que o mundo seria melhor sem homens do sexo masculino, mas que é possível construir uma sociedade. Aí vocês me permitam o recurso, né, cultural aqui, pop, mas se acredita que você consegue construir uma Temícera, uma ilha lendária onde mulheres maravilhas são criadas como Amazonas, sem a presença do homem, o homem é subjugado, e esse levante vem dizer que não, a masculinidade é necessária para a vida, é necessária para a manutenção da sociedade.
E houve um sufocamento dessa masculinidade que agora clama por ser reconhecida. E existem alguns perigos, porque existe o exagero para os dois lados. O machismo tem os seus malefícios, como o feminismo provou também. E qualquer coisa que hoje busque recuperar a masculinidade, ela pode cair facilmente em algum erro do passado. E o meu medo é estrearmos erros inéditos, né? Por conta do exagero, porque é uma reação, não é uma proposta. Não existe um eixo, é uma reação. E toda reação tende a usar como referência aquilo que o provoca. E vai para o extremo oposto. E é por isso que fica nessa gangorra, né, cíclica, porque o parâmetro do cristão é a palavra de Deus, o parâmetro de masculinidade é o Filho de Deus, o próprio Deus como Pai se revela no masculino. Então a gente às vezes esquece que a referência cristã não pode estar em uma montanha, mas tem que estar acima dela, como diz o salmista: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. Ele vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então entenda que toda montanha aponta para o céu, porque é para lá que nós devemos elevar os nossos olhos em busca de respostas. Quem para na montanha, para no meio do caminho. Eu tenho muita dificuldade com essa tentativa de resposta que surge de um movimento pecaminoso. Eu não quero nem pensar só nos ismos aí que o reverendo Jonas falou, mas é tipo assim, como o machismo tem uma proposta muito ruim, aí eu caminho para o outro extremo, que poderia vir de qualquer outro lugar, mas assim, tipo assim, como se a gente só vai conseguir trazer algo plausível e bom correndo para o extremo e não buscando o equilíbrio. E a gente sabe que dentro da nossa visão de mundo, o equilíbrio a gente só encontra na escritura. Então, o homem precisa de correção, assim como a mulher precisa de correção. E os dois, quando buscam essa correção, eles vão caminhar para uma estrutura de equilíbrio em Cristo e não nele, não em si próprio. Então, quando a gente reorganiza essa questão, nem o machismo consegue dar respostas a gente e nem o feminismo. Por isso que a gente consegue enxergar pontos positivos e negativos nas duas, digamos assim, opções. Mas normalmente caminha-se por um trajeto muito mais tortuoso do que qualquer outra tentativa de trazer benefício para a gente, né? Então, assim, quando a gente olha para uma criança e essa criança ela tem traços de masculinidade, por exemplo, a gente fica se perguntando, né? De onde é que esse menino tirou isso, primeiro, e porque ele se aparenta, né, como um homem. E aí eu acho que, biblicamente falando, só me vem à mente o texto de que a criança ela precisa ser inculcada. Então alguém precisa mostrar isso para ela. Mas como a gente está numa sociedade hoje completamente quebrada, eu não tenho mais quem mostra. Então, assim, na normalidade, dentro da realidade aqui da nossa igreja, a maioria dos jovens e adolescentes, os pastores, a liderança de maneira geral, as famílias que têm comprado essa briga de permanecer juntas, digamos assim, é que começa a reapresentar essa estrutura e fazer com que essas pessoas olhem de novo para a Bíblia. Eu sei que é uma caminhada árdua, mas mesmo dando todo esse trabalho, a gente precisa mostrar para as pessoas que valem a pena seguir a Escritura, né? Então, acho que esse é um bom início, né? Esse é um bom pensamento da gente começar a repensar as possibilidades. Não vai ser dentro dentro de alguma outra coisa que a gente vai, de alguma outra proposta que a gente vai encontrar essa opção, né? Talvez a gente precise verdadeiramente voltar para a Escritura, né? Eu acho que o irmão coloca aí um ponto que eu sei que estamos no começo, né? A temperatura já subiu bem, mas tem um aspecto do que você falou que normalmente eu abordo e eu não vejo ninguém falar sobre isso, porque é óbvio, mas precisa ser dito. Gente, masculinidade e feminilidade bíblicas, né, que não é diferente do que você, assim, ai, que mirabolante. Não, a gente tem versões erradas disso no mundo,
porque precisa se tomar por base o que é, e o que é só o que Deus criou, com base nele mesmo. Agora, achar que masculinidade ou feminilidade nascem com seus filhos porque eles são macho e fêmea é um equívoco. Meninas precisam ser ensinadas a serem mulheres e meninos precisam ser ensinados a serem homens. Por conta do pecado, aquilo que é natural em nós já vem deturpado desde o coração. Então, quando a gente fala de voltar para as escrituras, não é corrigir um processo ou deixar que a natureza flore, é ensinar do começo ao fim. E isso às vezes a gente perde de vistas. Eu não vejo muita gente falando o óbvio para pais e mães. Você tem que ensinar a sua filha a ser uma moça e você tem que ensinar o seu filho a ser um moço. É ensinado. Existem aspectos naturais óbvios, mas eles não são suficientes para construir nem uma feminilidade, nem uma masculinidade que agradem a Deus. Isso não é natural. Então, o clamor que a gente está vendo tem um cheiro de naturalismo, de coisa animalesca, porque, como eu disse, parou-se na metade. Eles não têm toda a revelação. Eles têm, na melhor das hipóteses, a revelação natural. E a gente sabe, resultado de teologia natural é isso aí. É a gente pagando caro. Desculpa a referência, você vai entender e eu espero que você me perdoe, mas você pagar caro para ir no meio do mato e ficar gritando igual os 300 de Esparta. Entendeu? Não, sabe? Quem é homem aqui grita, né? Não, isso não faz de você um homem, entendeu? O que faz de você... Quando a gente olha o parâmetro de masculinidade da Bíblia, eu adiantei lá no começo, não é um personagem bíblico XYZ, é Jesus. Jesus. Eu não consigo... E Jesus subiu algumas vezes a montanha com seus discípulos, mas não foi para ficar gritando não, moço. Foi para orar, entendeu? E não tinha esse negócio de vamos excluir aqui a religião, vamos manter Deus. Não. Ele era a religião. Se tratava dele, como hoje nós estamos dizendo. É Cristo Jesus, o Senhor. É o cristianismo que se segue dele. É a fé cristã nas igrejas. Então, é muito esquisito a gente não ver isso sendo dito nas igrejas. Ensine seus filhos a serem aquilo que Deus programou para eles serem. E não tem como. A gente perdeu a referência. Se a gente não buscar nas escrituras, homem não sabe ser homem, mulher não sabe ser mulher. A gente aprende nas escrituras e tem que ensinar para os nossos filhos. E essa é a luta, né? Só porque você destacou esse ponto, e eu não vejo muita gente falando, né? Uma outra coisa que eu lembrei aqui, antes de André avançar um pouco na história, mas eu estava pensando aqui. E você não vai inculcar só uma das coisas. Porque a gente tem visto muito um movimento de falar sobre masculinidade e feminilidade, de modo geral assim, né? A gente tem visto. Mas se eu não lembrar meu filho que ele precisa honrar e obedecer a Cristo, eu não fiz nada. Eu vou criar um machista ou uma feminista da mesma maneira. Então, assim, eu estava lembrando, né? Eu precisei vir para a igreja no dia de ontem à noite. E aí eu estava conversando com o Bento. Eu disse a ele: Bento, vê só, papai vai sair, papai vai para a igreja. E eu preciso que você obedeça a mamãe e cuide dela. Então eu preciso inculcar isso na mente dele. Primeiro, não é porque tipo assim, eu sou a figura masculina e ele só me obedece. Então eu preciso lembrar isso a ele. E eu preciso lembrar ele que precisa cuidar também da mãe. Porque eu preciso construir isso no coração dele. Uhum. Mas associado a isso é tipo assim, nossa, mas você está fazendo isso, mas irmão, não é só isso. Isso é o detalhe. O que eu preciso inculcar na mente do meu filho, dos nossos filhos, é que ele precisa honrar a Deus, honrar ao Senhor. Porque ele só vai conseguir aplicar essa questão da masculinidade se primeiro ele tiver sendo inculcado na mente dele os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor no coração dele.
Eu gosto muito daquela expressão no Antigo Testamento, assim, aquele que ele é bem redundante, né? A lei, né? Ele repete os teus estatutos, os teus mandamentos e a tua lei. Tipo assim, meu amigo, se puder, como é que eu posso falar? Tatuar isso no seu filho, tatue, né? Eu sei que não é a questão da tatuagem em si, mas é tipo assim, insista, repita e não desista. É tipo assim, é diário mesmo, é aquela história, tipo assim, mas pastor, dá muito trabalho, mas dá muito trabalho mesmo, você tem que fazer isso. Então assim, para mim o detalhe é tipo assim, a cereja do bolo é eu dizer o que eu disse para meu filho ontem. Mas tem gente que inverte, ele foca nisso como se isso fosse resolver o coração das pessoas que a gente está tratando, digamos assim, mas isso não vai tratar o coração do nosso filho. Então a gente realmente precisa, né, mostrar isso a eles. Eu achei que o problema era só aqui em casa. Do filho respeitar mais a figura masculina do que feminina. Eu achei que era só aqui em casa que a gente tinha isso. E é curioso, porque eu também fiz isso com meu filho e faço várias vezes. Quando eu saio de casa, eu faço isso com ele também. Eu falo, filho, quando o papai sair de casa, quem é que tem que cuidar da mamãe? Ele tem só 2 anos e meio, para 3 anos. Mas eu estou inculcando essa ideia no sentido de você é o homem da casa, Deus te deu essa função, Deus te deu essa responsabilidade. E mais, quando ele nasceu, a minha filha mais velha queria mandar e dominar, né, sobre ele, porque era o irmão mais novo e ela era a irmã mais velha. Até que o dia que a minha esposa chegou para ela e falou: se o papai morrer, quem que você acha que vai cuidar da casa? Quem que vai ser a autoridade aqui? Vai ser o seu irmão que acabou de nascer. Ele vai ser o homem da casa. Você, mesmo sendo mais velha, vai se sujeitar à autoridade dele, porque ele é o homem que vai suceder o seu pai dentro de casa se o seu pai morrer. Minha filha regalou um olho desse tamanho, né? Ficou espantada. Primeiro, acho que a primeira vez que a minha esposa falou sobre o papai morrer, ela nunca tinha pensado nisso, porque as crianças acham que os pais são eternos, né? E depois porque ela perdeu esse trono que ela, posto, né? que ela tinha, né? De rainha da Inglaterra. Eu sou a irmã mais velha, então eu vou. E quando a minha esposa fez isso, sabe? Minha filha meio que desmoronou assim. Mas... E é interessante, só para destacar, que se fosse o Antigo Testamento, ele seria o primogênito. Isso, exato. Foi essa ideia que a minha esposa trouxe. Olha, ele é o primogênito, porque é o homem mais velho da casa. É o primeiro menino, né? Não interessa quantas meninas você teve antes, o primogênito só nasce quando o primeiro menino nasce, né? Isso. E sobre essa questão aí, a gente já pincelou a questão de educação, né? De inculcar, de estar junto, de falar, de ensinar, de ser o exemplo. Em algum lugar aqui, ó, o Rodrigo vai colocar um card sobre algum lugar aí, sobre a figura paterna. Nós já gravamos sobre isso, sobre uma família onde não tem a figura paterna, né? A educação de filhos sem a figura paterna. E dentro desse episódio eu lembro que nós comentamos a ideia de uma família com a figura paterna, mas ela ausente na sua responsabilidade de pai. Então, eu acho que um pouco do que a gente falou, a gente também trata lá. Fica aí a sugestão para vocês ouvirem sobre essa questão da educação de filhos e a figura paterna na educação de filhos aí. Mas eu gostaria, pelo que o reverendo Jonatas falou e o Rodrigo também, o reverendo Rodrigo falaram, de explorar essa ideia de masculinidade. Em que sentido? Tentar definir o que é masculinidade. Masculinidade é ser troglodita, entendeu? É ser barbudo igual o Rodrigo, né? Essa barba grande, é falar grosso. Desgrenhada. É ter hábitos, entendeu? Algum tipo de hábito. Né? Algum tipo de vício? Eu quis fugir. Eu não quis falar, mas já que falou... Vocês estão querendo ser cancelados mesmo, né? a gente sempre busca isso, né? Ter algum tipo de vício, o que é? E essa eu acho que é um pouco do que o Jonathan já falou, da questão da reação da sociedade, né? A sociedade busca
reagir a uma determinada situação. Então, não se encontra mais essas características. Deixa eu contar uma experiência. Aqui atrás dessa parede tem uma garagem que serve como oficina. E eu gosto da brincadeira de martelar metal, entendeu? De forjar metal, de enfrentar marreta. O último que fez isso criou o Homem de Ferro. Eu não tenho toda essa capacidade, nem a conta bancária dele. Mas, e aí eu já tive a experiência de alguém vir para cá e eu ensinei. Falei, cara, isso aqui é uma esmerilhadeira, você corta o metal. Isso aqui é uma soldadora eletrônica, você mete o eletrodo aqui, você junta o metal. Eu tenho uma lixadeira de cinta e tal. Mostrei as ferramentas e dei liberdade. E em determinado momento a pessoa pegou gosto mesmo pela coisa e ficou horas e horas e horas e horas. Parecia que estava saindo das minas, todo preto da fuligem do ferro. Bem limpo. E a companheira, a esposa dele, em determinado momento falou: tomara que o meu marido aprenda a ser homem com isso. Não é que aprenda, mas foi assim, tomara que ele se torne um homem. E eu entendi essa expressão no sentido de estereótipo. Tá? No sentido de estereótipo, não que ele não fosse homem, não que ele não exercesse a função, mas eu acho que a reação da sociedade é exatamente essa, é extremada porque não se vê nenhuma característica masculina e se cria esses estereótipos. Então, tudo isso para fazer a pergunta novamente: como a gente define masculinidade? Como a gente poderia definir biblicamente? Já falaram que Cristo é o nosso exemplo, mas de forma mais prática. É difícil esgotar, mas assim, um direcionamento. Eu vou dizer que seu exemplo é ótimo, porque hoje em dia o que a gente está vendo é masculinidade é o estereótipo. Ou seja, se eu tiver os... porque assim, vamos lá, vamos pegar lá Se eu atrás. souber fazer determinadas coisas, né? Tipo assim, né? Se eu tiver o trejeito da masculinidade, serei masculino. E de fato, porque são coisas que Deus colocou na criação para o homem fazer, elas carregam elementos de masculinidade. Então, um mundo muito confortável como o nosso, onde você trabalha sentado, digitando, ao invés de cortar madeira, ao invés de ordenhar animal, caçar o frango, que só isso já... Lembrando que nós somos de uma época em que a gente achava o máximo o Rocky Balboa correr atrás de um frango. A gente fala, meu Deus, esse cara é muito forte, né? Ele só estava correndo atrás de uma galinha, entendeu? Não é nada demais. Então, assim, a gente já olha para essas coisas e sabe que antigamente essas coisas eram papel do homem porque elas são muito difíceis para ser performadas por uma mulher. Uma mulher consegue correr atrás de uma galinha e degolar a galinha e preparar ela para o almoço, entende? Mas vai segurar um boi pelo chifre, vai construir uma cerca, vai fazer, vai coletar as coisas numa lavoura. Não é um trabalho fácil, ele é extenuante. O homem é fisicamente mais potente porque Deus fez assim, tanto que não é o assunto de hoje, não vamos entrar nesse ponto, mas, por exemplo, as situações ligadas a esportes, onde homens querem passar para o lado feminino, carregam uma força física tamanha que, mesmo disfarçado, ele não consegue esconder o potencial dessa força. Então, homens tendem a ser mais fisicamente mais fortes e, por isso, performar essas atividades mais exigentes fisicamente. Mas existem coisas que fazem com que a gente produza maior testosterona e a gente se sinta mais homem. E esse talvez seja o erro das propostas que querem focar na aparência, no trejeito, no estereótipo de masculinidade, né? Tudo que é terminado dessa forma é uma característica da raiz, né? Subjetividade é a qualidade do que é subjetivo, relatividade
É a característica daquilo que é relativo, feminilidade e masculinidade, características daquilo que é feminino e que é masculino. Né? Deus criou o homem com características únicas, diferentes das mulheres, colocou sobre ele responsabilidades. Então, às vezes, o que eu vejo é uma certa confusão. Estou abrindo o leque, tá? Ainda não estou respondendo. Eu acho que a gente tem que fazer umas 2 rodadas para responder isso. Mas a primeira coisa é, às vezes a gente confunde as responsabilidades masculinas com as características masculinas. Talvez esse seja seu primeiro desafio, né? Homens não são líderes por natureza, mas a liderança é uma responsabilidade masculina. Percebe a diferença? O homem tem que ser líder, goste disso ou não, tenha inclinação natural para isso ou não. A boa notícia é que liderança se aprende, e é por isso que a responsabilidade sendo masculina, os homens estão tomando isso como uma evidência de masculinidade. Tanto que a proposta é, você vem aqui para, aspas, aprender a ser homem e volta sendo o líder da sua casa. Não, essa é uma responsabilidade masculina, como sustentar e prover para sua casa. São responsabilidades, né? Então a gente tem que fazer uma diferenciação entre aquilo que é inerentemente do masculino e aquilo que é dever do masculino. E eu sei que nessas horas a nossa cabeça, já bastante poluída pelo nosso tempo, luta porque as pessoas dizem, olha, o que você sempre aprendeu ser coisa típica de mulher e coisa típica de homem, não é. Mulher pode ser o que ela quiser, ela não pode só cozinhar, ela não pode só cuidar da casa, só cuidar dos filhos. O homem pode ser o que quiser. E o resultado final acaba sendo bastante desastroso. Então, numa primeira rodada, é diferenciar que uma coisa, ela usufrui, ela utiliza desse elemento nuclear. Aquilo que o homem tem que fazer está baseado naquilo que Deus criou ele para ser. Certo, Rodrigo? Certo. Eu acho que é bem por aí, realmente. Mas, eu vou colocar um mais, né? Mas não sei se é bem um mais. Mas consideremos o seguinte. As pessoas vão criar estereótipos pra gente, certo? Então, por exemplo, um dos estereótipos é você saber fazer coisas manuais, por exemplo. O André falou aí da questão de mexer com ferro. Rodrigo Hilbert. O Rodrigo Hilbert Cara, ele planta o capim, ele fecunda a ovelha, engorda a ovelha, mata a ovelha, constrói o fogão. Tudo, acende o fogo. Acende o fogo na pedra lascada. Eita. Olha, eu vou contar para vocês. É só uma nota de rodapé. Uma vez, um belo dia. Fomos para um chalé, 2 famílias, a minha e a de um irmão amigo, e resolvemos acender a lareira. Rapaz, foi uma vergonha generalizada. Nós gastamos em torno de 2 horas para acender a lareira e não conseguimos. Terminamos com uma ida ao carro, um sugar de gasolina e um riscar de fósforo. Vergonhosíssimo, né? Anos depois, quando eu volto da África, a primeira pergunta que esse irmão me faz é: e aí, agora que você morou na África, você aprendeu a acender um fogo? E para minha tristeza / alegria, a resposta era sim, eu fui aprender lá. Rapaz, que coisa, né? E não teve nenhum curso, eu tive que aprender, porque se eu não aprendesse, eu não ia poder fazer nenhum churrasquinho para a família, mas foi só por, né, a necessidade. Robson Crusoe, desculpa, Rodrigo, Wilbert reformado. Extrema necessidade, né? Não, mas eu fico pensando, eu fico pensando que muitas vezes as pessoas criam essa caricatura, né? Tipo, eu realmente não sei mexer com ferro, com madeira, Mas assim, por conta da profissão do meu pai, eu sempre precisei mexer muito com eletricidade. E é uma coisa que eu não tenho medo de mexer com eletricidade. É tipo assim, eu já corri riscos que eu não deveria ter corrido, entendeu? Tipo assim, de passar muito perto de morrer
eletrocutado, entendeu? Então, assim, mas assim, pra mim, essa é uma questão que as pessoas dizem assim, Mas você, pra ser todo homem... super-herói tem um ponto fraco, cara. Você tocou no meu agora. Essa é a minha criptonita, eletricidade. Não me manda mexer na eletricidade. Mas, assim, isso pra mim é uma coisa interessante, porque eu fico pensando, dentro da igreja, se nós três nos juntássemos, por exemplo, a gente ia ser muito útil ao corpo. Porque André não gosta de mexer com eletricidade. Eu não sei mexer com as outras coisas, mas eu sei mexer um pouco com eletricidade. E aí, Reverendo Jonatas pode ter uma outra aptidão. E aí, quando eu olho, por exemplo, para a junta diaconal de uma igreja, ou para os homens de uma igreja, eu vejo que quando aqueles homens estão juntos, as coisas tendem a funcionar por conta das capacidades e das habilidades que aqueles homens constituíram. Então, assim, a gente vai ter falhas na masculinidade? Com certeza, a gente é pecador. E vai ter gente que vai olhar assim e vai dizer assim, rapaz, fulano podia ser um pouquinho mais másculo, né? Mas por quê? E aí, isso não tem a ver com essa questão da efeminação em si, mas tem justamente com aquela caricatura que você construiu. E tipo assim, não sei vocês, mas eu tive uma referência masculina dentro de casa muito forte. Meu pai era tipo assim, foi uma criança que foi colocada no mercado de trabalho muito nova. Então, assim, hoje em dia era um absurdo completo, mas com 9 anos meu pai já trabalhava. Então, assim, eu consegui enxergar no meu pai os problemas, né, os pecados que ele lidava com o coração, mas, assim, eu fiz muita questão de absorver as coisas que eu entendia que eram características bíblicas no meu pai. E, às vezes, alguma pessoa pode chegar pra gente e dizer assim, mas eu não tenho um pai. Eu lembro como se fosse, eu conversava com um adolescente aqui da nossa igreja, eu disse a ele, eu sei que você tem muito problema com a imagem do seu pai por todas as questões que você enfrenta dentro de casa em relação à sua mãe, mas você tem homens que são referências para você aqui na igreja. E você pode olhar para esses homens assim, são homens que têm as suas falhas, obviamente, mas são homens que eu posso me espelhar para que eu, digamos assim, tente absorver minimamente e tente ser alguém diante do Senhor ou olhando para esses homens, né? Que eu acho que é uma outra dificuldade. A gente tem desafios dentro da igreja também, né? Existe algumas gerações que é como se elas não fizessem questão de querer ser exemplo para as gerações mais jovens. Então, assim, me pega muito, por exemplo, a questão de Paulo fazer questão de dizer a Timóteo o que deveria ser feito. É tipo assim, não tenha medo dos mais velhos, por exemplo, mas os honre como seu pai e sua mãe. Não tenha medo dos mais novos, mas os trate como irmão e irmã. É tipo assim, você não vai pastorear com um tridente na mão e dando ferroada em todo mundo. Mas você ainda assim vai ser o líder dessas pessoas. É tipo assim, você não vai ter a experiência de vida de Paulo, por exemplo, mas você vai ter a capacidade de liderar. Então, assim, eu gostei muito do que a Evan Jones falou, porque, tipo assim, líderes são treináveis. Você precisa olhar para os homens da sua igreja como homens em treinamento. Sejam adolescentes, crianças e até mesmo jovens. Então vai ter aqueles irmãos que terão ímpetos ao legalismo, por exemplo, e vai ter aqueles irmãos que terão ímpetos a respeito de libertinagem, por exemplo. Então, as duas coisas, que são dois extremos, da mesma maneira, olhando para esses extremos que a gente apontou agora no início, que a gente pode ter um super problema. Mas se a gente não chegar para esses irmãos assim, ó, isso aqui é problemático. Isso aqui tu precisa olhar biblicamente, como é que tu faz isso aqui, como é que tu resolve essa questão. Então, assim, eu acho que a grande questão, André, né, como o reverendo Jonas falou, não é a gente nem definir. É muitas vezes a pessoa se permitir olhar para a escritura e dizer assim, ó, essa caricatura aí não tá legal. Porque biblicamente a gente tem uma outra imagem. E aí isso aí não é uma folga a definição não, certo? Eu acho que a gente precisa definir aqui em algum momento, mas eu acho que as pessoas ficam querendo que a gente dê um novo exemplo para elas, para que elas abracem. Sabe? Tipo assim, desmonta essas caricaturas porque eu quero me agarrar a uma nova. Eu tenho muita dificuldade com isso também, sabe? Boa. Bom, você vai falar, André? Não, pode completar. Eu só ia dizer que me lembro de Atos 17 e 27, né?
o que vocês estão falando e as caricaturas que a gente está falando, estereótipos, que ele fala que os homens ficam tateando, né, como se, para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar, bem que não está longe cada um de nós. Quando a masculinidade ela é sem Cristo, essa redenção é exatamente isso. As pessoas estão tateando alguma coisa para que elas possam colocar no lugar certo ou para servir de referencial, né? E é curioso que, se bem que Deus não está longe, né? É o que diz Atos. Pois é. Eu vou tentar responder objetivamente a sua pergunta, o que é masculinidade. Eu não estou tentando ser técnico aqui, então pode fugir, pode ter mais coisas. Mas eu penso em, basicamente, aí os irmãos podem completar, 3 características que eu entendo serem naturais do masculino. A primeira delas, já foi mencionada aqui, e ela é a mais óbvia, a força física. Homens são naturalmente, constitucionalmente criados para serem mais fortes. Então, a pergunta, isso eu estou falando natureza ainda, não chegamos no cristianismo, não chegamos nos elementos piedosos, porque a masculinidade per si glorifica a Deus sendo masculina, e a feminilidade per si glorifica a Deus sendo feminina. Mas, como cristãos conscientes disso, precisamos inclinar essas características para a glória de Deus intencionalmente, tá? Então, só para não achar que isso é o resumo da ópera, você fazer um recorte e dizer, eis aqui a masculinidade. Mas, força física. Homens são, desde o seu nascedouro, mais fortes do que moças, mulheres, meninas. Eu aconselho, às vezes, crianças e seus pais. E quando eu pego um menino muito agressivo, como é o caso que eu já peguei algumas vezes, eu sempre repito a mesma coisa. A primeira delas, isso pode chocar alguns dos nossos ouvintes. Então, vamos praticar, como em todo episódio, o exercício do cancelamento, né? O primeiro deles é: Deus fez o homem mais forte, mas a pergunta é para quê? Então, a força física de um homem é para proteção e providência. Proteção da sua casa, proteção. Foi o que vocês destacaram agora há pouco. É para proteger os da casa, proteger a esposa, proteger os filhos, proteger as posses e para a providência. Somos mais fortes fisicamente para aguentar maior o tranco. Um dia cansativo. Uma das coisas que eu acho injustíssimo com a liberação feminina é que a única coisa que a mulher conseguiu com isso é ganhar uma dupla jornada de trabalho. Quando o único que tem potencial para aguentar isso seria um homem. Ou seja, um homem aguenta, porque ele é fisicamente... É questão de físico mesmo, sabe? E então é importante que você tenha consciência de que, fisicamente falando, o homem tem um potencial maior para fins de proteção e providência. A segunda característica que eu vejo como genérica, né? Todo homem nasce com isso, é a energia. Homens são mais enérgicos do que mulheres. Por isso, o poder de reação, poder de explosão muscular é maior. E a pergunta é: para quê? E eu penso que é para reagir antes dos demais. Porque quando uma emergência acontece, o homem ele é mais explosivo, ele é mais energético, a gente tem muitos desses vídeos, né, que mostram os pais salvando os filhos numa situação, porque a reação dele é muito mais rápida, por algum motivo criacional. Mas a pergunta é natural? Não, mulheres tendem a ser mais recatadas, mais delicadas, mais calmas. Menino é o Taz, né? Roda no próprio eixo e vira um redemoinho, e ele sobe no sofá, e a gente fala que tá ligado no 220, e é normal, e é para isso. Se fosse só no 220, tava bom, né? Eu acho que menino é ligado no 380.
Não é Pois possível, não. tá vendo? Essa é uma das provas aí. Vocês que são pais de meninos podem dizer, né? No meu jardim só nasceram flores, então eu não tenho menino. Mas eu fui um menino, né? E a minha mãe, de vez em quando, faz questão de lembrar as minhas filhas que eu era uma criancinha um tanto quanto enérgica, né? Abençoado, né? Para não chamar de outra coisa. O que você está falando aí são de características naturais, né, cara? Sim, naturais, Deixa, naturais. deixa eu trazer elementos da própria ciência. Um estudo, deixa eu me lembrar onde é que foi, deixa eu copiar aqui, deixa eu colar, na verdade, né? Na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, eles descobriram que os homens têm 30% mais conexões neurais do que as mulheres. Uma Olha aí. pesquisa comprovou. Isso não quer dizer que os homens reagem mais rápido, mas que eles têm mais conexões para a reação. Ou as mulheres percebem movimentos de 25% a 75% mais lentas ou mais tardias do que os homens. As conexões neurais dos homens fazem com que eles percebam movimentos, situações e reajam primeiro. Então, É. a ciência mostra essa questão. Olha que legal. E eu só estou falando aqui com base na experiência, né, da vida. E é curioso ver que a, a minha percepção estava de toda errada. Louvado seja Deus por isso. E por último, como eu disse, são 3 características. O último é ousadia. Meninos são aventureiros por natureza. Meninos são mais ousados, meninos se lançam, como o próprio reverendo Rodrigo colocou aqui, já mordeu fio desencapado, se colocando em perigo, porque ele está mais familiarizado com a eletricidade, mas não é, no meu entender, a familiaridade com a eletricidade que fez o reverendo Rodrigo passar esses perigos. É o ser homem. Homem é ousado, homem vai um pouquinho mais, homem tenta um pouquinho mais. Por isso que homem não pede ajuda quando tá perdido, porque ele quer ver até onde ele consegue ir sem pedir ajuda. Aí quando ele vê, Porque ele ele nunca está perdido. Ele pode, no máximo, não saber onde ele está, mas perdido ele jamais. jamais, jamais. É isso mesmo, bem colocado. E Deixa eu uma das contar um, deixa eu contar um caos para vocês. Já terminou, reverendo? Não, Se não, não terminou, eu conto o caos depois. não, é rapidinho, só eu quero agora eu quero ouvir o caos. Mas uma coisa que eu ia destacar é que existe uma personagem do folclore pop que é conhecida por ser uma aventureira, a Lara Croft, né, personagem de videogame. Laras Crofts não existem. Não é porque ela é um personagem de videogame. Mulheres não são por natureza. Se ela foi treinada para ser uma Dora aventureira, é porque ela desde pequena foi treinada para se aventurar, mas não é o comum. É uma característica mais masculina do que feminina. Então, eu não diria que ser aventureiro é ser masculino, mas com certeza ser ousado. Porque se um casal sai em uma aventura, eles dois são dois aventureiros, né? Tem um filme agora que foi estrelado aí pelo ator que fez o Homem-Aranha sobre aventura, né? Que é mais ou menos um Lauro Croft, né? E aí, tá, se Lara e Lauro resolvem sair numa aventura, e eles se deparam com uma cobra, é do homem a ousadia de tentar espantá-la. Ainda que os dois sejam aventureiros. Então, me parece que essa característica de se lançar, de se expor ao perigo, ela é mais do menino, né? De subir, andar subir no teto da casa, andar em cima do muro, se arriscar. As brincadeiras de meninos são de ousadia, né? Vamos ver se você consegue fazer isso. Olha que eu consigo fazer. Você tem coragem de se expor. Então, me parecem que essas são características masculinas mais naturais aí, e que quando você diz ser homem é ser isso, eu acho reducionista. É verdade, mas tem mais. É como se esse fosse o primeiro parágrafo de um texto maior. Não dá para parar por aqui, né?
Pode falar, eu gostei dessa daí, ô André. Destaca esse daí, porque faz sentido. Do Sr. Smith? Muito bem lembrado. A testa da idade, é verdade. Mas Que por coincidência é a mesma atriz de Lara Croft. De Lara Croft. Mas é igual que eles colocam o homem e a mulher no pé de igualdade e um casal que tem a mesma função, né? Agentes secretos e recebe a missão de um matar o outro. Cada um é de uma agência e uma agência manda matar o marido, matar a esposa, e a agência da esposa manda ela matar o marido. E aí o filme se desenrola nesse sentido e é muito bom essa trama. Embora eles tenham essa ideia de colocar os dois no mesmo pé de igualdade, e na mesma força e capacidade, né? Pois é. O que eu acho interessante dessa questão é porque, assim, por um outro lado, a gente vai ter estereótipos, por exemplo, eu estava me lembrando aqui quando vocês falavam dos filmes de 007, né? Eu não vou entrar na questão dos namoros de 007, porque aí não mostra nada com a ideia de família cristã, né? Para mim é um furo do filme. Mas pensando na questão da masculinidade, ele sempre tem uma mulher para ser protegida. E dentro dessa cultura woke que a gente tem vivenciado hoje em dia, né, que tem começado a ver esse cancelamento da cultura woke, é muito ruim. Eles não querem ter um homem protegendo uma mulher, né? Tipo, o 007 sempre vai ter um grupo de pessoas ali, uma mulher sendo protegida, um cuidado. E normalmente esses são filmes muito bem aceitos pela sociedade. Não só 007, mas eu podia lembrar aqui de inúmeros outros. Por exemplo, eu gosto muito dos filmes de Jason Statham. Eu nunca decoro o nome do filme, eu decoro o nome do ator porque são filmes tipo assim, o cara vai salvar uma criança que poderia ser sequestrada ou foi sequestrada e coisa do tipo. Ou tipo assim, mataram a esposa dele, o cara vai matar todas as pessoas daquela gangue porque a esposa... Então assim, sempre tem algum tipo de história relacionada a isso, né? Busca Implacável. Pronto, Busca Implacável. Eu acho rapaz, mas ninguém vai lembrar do Ethan Hunt? Missão Impossível? Missão Impossível. Eu acho que é um estereótipo muito parecido com o do 007. Sim, um americano e o outro em inglês, né? A gente tem essa briga aí, né? As mas, agências. Assim, lembrando a história do caos que eu queria contar. Um é relacionado a meu pai. Por um período meu de tipo final de infância e início de adolescência, meu pai ficou sem carro, sem agente, ficou sem automóvel. E a gente precisa viver de transporte público, obviamente, né? E assim, eu não sei como é que dentro da realidade de vocês aí, da região de vocês, mas aqueles adolescentes e jovens que normalmente são moradores de rua e que por um tempo dentro do nosso país eram usuários da questão da cola, né, de sapateiro, né? Que a gente chama chulamente de cheirador de cola, né? Mas assim, querendo ou não, é um tipo de adicção, né? E assim, eu criança tinha muito medo, mas meu pai, ele nunca teve medo de assalto, desse tipo de coisa e tudo mais. E eu acho que era uma característica dele muito masculina, porque assim, meu pai andava com um relógio, sei lá, É porque, se eu falar R$1.000 hoje em dia, mas assim, considere o seguinte, R$1.000 há 25 anos atrás, não é R$1.000 hoje. Então eu colocaria aí meu pai com um relógio de R$1.000 há 25 anos atrás, era um relógio de quase R$10.000 hoje. E meu pai não tinha medo de andar com um relógio de R$1.000 de ônibus, e nem no centro da cidade. E aí, tipo, um belo dia, um desses usuários de cola, digamos assim, parou na frente de uma mulher. Tava eu, minha mãe, meu pai na parada de ônibus e parou na frente de uma mulher. E eu só fiquei pensando, esse cara vai fazer alguma coisa com essa mulher. Meu pai, na mesma hora, nunca nem viu aquela mulher na vida, mas foi pra cima dele e disse assim, vai-te embora, sai daqui. Hoje em dia, a gente tem cada vez menos visto isso. Sim. Porque, primeiro, eu tenho uma negação da masculinidade, então o homem é um homem um pouco mais medroso, e eu tenho também uma questão do egoísmo, tipo assim, eu lá sei quem é essa mulher, para que eu vou proteger ela? Eu acho que essa é uma outra questão também. E aí isso me faz lembrar de uma conversa que um belo dia eu tive com minha esposa. Minha esposa gosta muito de ir para o centro da cidade aqui, que eu diria que em suas devidas proporções, né, é como se fosse a 25 de março em São Paulo. Mas aí eu falo da questão de tamanho mesmo no comércio, porque a Muvuca eu diria que é parecida.
né? O agito, a quantidade de gente dentro do centro é parecido. Vocês têm Mas uma aí eu disse a ela, olha, versão menor, um 23 de fevereiro. quase isso. Aí eu disse a ela, olha, se eu lhe puxar ou pedir para você apressar o passo, não me pergunte o que foi. Depois eu lhe digo o que foi. Porque, no caso da minha esposa, ela gosta de dizer assim, por que tu tá fazendo isso? Ela gosta de me perguntar o porquê eu vou tomar alguma decisão ali. Eu disse a ela, no centro da cidade não dá para perguntar. Se eu ver algum movimento estranho, você acata e depois eu lhe explico o que é que eu vi. Porque meu pai me treinou para andar no centro, justamente nesse período aí que a gente não teve carro. Então eu sabia mais ou menos os perigos de cada região, mas isso não fazia com que meu pai deixasse de fazer as coisas da vida dele. Então, assim, independente dos riscos que costumeiramente a gente pode correr, eu diria que é uma característica do homem não deixar de cumprir as coisas, digamos assim, porque ali pode ter um determinado risco. Sabe? É tipo assim, a rua da sua escola ou a rua da igreja, a rua da nossa igreja realmente é uma rua mais esquisita, né? Ela não fica tão próxima da avenida, a cerca de 400 metros da avenida. E eu lembro de eu entrando aqui sozinho, adolescente, início da juventude. E tipo assim, você fica naquela tensão, né? Posso ser assaltado a qualquer momento. Mas eu acho que isso faz parte de um determinado treinamento. Não estou dizendo que você vai colocar a vida do seu filho em risco a qualquer custo, mas algumas vezes ele vai precisar cumprir algumas responsabilidades e alguns pais têm se isentado disso hoje em dia, como se do tipo assim, mas meu filho pode morrer, meu amigo, seu filho pode morrer fazendo qualquer coisa, até tomando um copo de Coca-Cola. Mas algumas coisas ele consegue cumprir. Aí eu perguntei aqui a alguns líderes da igreja, por que a criança, ou o adolescente, ou o pré-adolescente, ele vai andando, por exemplo, para o shopping, que é aqui próximo, ele vai andando para a escola, que é aqui próximo, mas para a igreja ele não pode vir andando. Sabe algumas coisas, algumas decisões que a gente toma que eu falo, não, eu não acredito que eu estou vendo esse tipo de coisa não, porque para mim isso tem a ver justamente com essa perspectiva de masculinidade bíblica. De primeiro, você confia em Deus. Segundo, você não vai fazer qualquer tipo de coisa, não é expor seu filho a qualquer tipo de perigo. E terceiro, ele precisa aprender a cumprir com as responsabilidades dele. Então, se eu tiro isso do meu filho, acabou, meu amigo. Quando ele virar adulto, ele não vai cumprir com as responsabilidades dele, nem de marido, nem de homem na igreja, nem de trabalhador, onde quer que ele trabalhe. Entendeu? Então, assim, a gente precisa colocar esses pingos nos is, porque senão a gente está construindo justamente uma sociedade quebrada, igual a gente tem visto. Eu acho que isso não é bem a nossa função, não. Então, vamos colocar os pingos nos is. Agora vamos falar sobre a masculinidade bíblica, ou a masculinidade cristã. A gente falou sobre os estereótipos, sobre a constituição física do homem, mas à luz das escrituras, o que é a masculinidade? Bom, como eu comecei na rodada anterior, me sinto compelido a fazê-lo. Eu penso em algumas características olhando para Jesus. Tá? Então, do cristão do sexo masculino ser alguém mais disposto ao autossacrifício. Então, se alguém vai ficar sem guarda-chuva, tem que ser o pai, o homem. Nessa ordem, né? Primeiro abre mão desse conforto o pai, depois o filho mais velho. Se a gente só tiver um guarda-chuva, né? Ou 2 ou 3, isso vai sendo... disposição de autossacrifício significa que se a sacola for pesada, a sacola mais pesada vai para a mão do homem. Significa que ele é o último a entrar no carro. Entende? Ele é o mais disposto ao autossacrifício pensando no Redentor. Ele é alguém que, se alguém vai ter que ficar sem, é ele. Se alguém vai ter que sofrer o dano, é ele. Se alguém vai ter que se sacrificar, é ele. É inadmissível um homem se dizer cristão e deixar que a sua família, sua esposa ou alguém debaixo do seu comando sofra algum tipo de dano se ele puder
trocar de lugar. Se ele puder substituir, tá? Então, a primeira disposição é a de autossacrifício, tá? A segunda disposição masculina, que eu entendo ser característica do homem cristão, da masculinidade bíblica, é o oposto da masculinidade ímpia, ser sábio. Uma das coisas que a gente percebe na masculinidade não cristã é a tosqueira, é a tosquice, é a brutalidade. É ele ser o forte fisicamente e estúpido. Um Shrek. Eu tava pensando naquele outro, mas um Shrek, do outro joguinho lá, do que bate assim no martelinho e sai construindo, um grandão que proteger uma menininha pequenininha. Me esqueci o nome do desenho, mas que também pinta isso. Ele é muito másculo, tanto é que o inimigo deles é um hominho fraquinho, pequenininho, e ele é forte e poderoso, e no final ele é a menina, mas ela é a protagonista, né? Detona Ralph. Detona Ralph. Né? E um homem cristão deve ser sábio. Então a gente não pode abrir mão da figura da sabedoria masculina como uma evidência de masculinidade. Mas as mulheres não têm que ser sábias? Mulheres têm que ser sábias. Mas não é veja bem, entendam, não é que sabedoria é masculina. Eu estou dizendo que o masculino tem que buscar sabedoria, porque o próximo passo é que faz parte da liderança, faz parte da masculinidade bíblica ser líder. Como é que você vai liderar qualquer coisa sem sabedoria? Então, o que a gente tem é a figura do chefe burro. A gente tem a figura do chefe estúpido, do cara que tem o cargo, mas não tem a competência. E essa talvez seja a percepção que muitas pessoas têm de masculinidade bíblica. Um grande The Office que vira The Church. Ou seja, você tem um chefe incompetente, cujo. Porque, né? Vira The Church, né? A versão cristã de The Office. Você tem um chefe claramente incompetente, mas que tem o cargo. E não é assim. Ele deve ser líder, mas ele deve ser um líder sábio. Há muita ênfase hoje em dia em você ser um líder servo, em você ser um líder humilde, porque Jesus era servo e humilde. Ok, mas se você não colocar sabedoria nessa conta, vai faltar número no final. Essa conta não vai fechar. E por fim, autossacrifício, sabedoria, liderança, cuidado. Cuidado. Uma das coisas que o homem cristão tem que ter para com os seus liderados, para com aqueles debaixo da sua proteção, é cuidado. Eu me lembro de cumprimentar um presbítero na igreja, ele hoje é presbítero comigo novamente, nessa igreja que eu pastoreio atualmente, a IPM, Metropolitana de São Paulo. E alguém comentar, foi na minha frente que aconteceu, né? Que alguém comentar que a palma da mão dele era macia, como que dizendo, você não tem calo nas mãos, que calo nas mãos indica trabalho braçal, trabalho de lavoura, e alguém fez essa piada com ele. E rapaz, ele riu como se, sabe, não tivesse fazendo força para responder. Eu falei, lá vem a pedrada. E ele levantou e falou assim: a mão de um homem deve ser assim, macia por dentro, forte por fora. Porque a parte de dentro é para eu acariciar a minha esposa, e a parte de fora é para eu lidar com o mundo e com os inimigos. Cara, nunca mais esqueci disso. A parte do cuidado, às vezes eu vejo que falta nesse aspecto. O homem, ele tem braços fortes, mão grande, para que ele cuide. Ele tem a capacidade de vislumbrar o todo para que ele superintenda sobre o todo e cuide.
uma figura masculina muito forte e proeminente nas escrituras é a do pastoreio, do cuidado. E nós estamos vendo homens que estão sendo ensinados a terem autocuidado, a serem metrosexuais, a terem um cuidado excessivo com a barba e nenhum cuidado com a sua esposa e filhos. Toma aí, Rodrigo, toma aí. Já me perguntaram por que eu não penteava minha barba. Eu não tive a mesma sabedoria desse presbítero aí. Eu podia ter colocado uma frase dessa bonita, né? Pois é. E a minha, eu fui lembrado aqui de uma situação verdadeira. Eu levei a minha filha numa programação de jovens e ela perguntou assim: pai, por que eu tenho que ir? Falei, filha, por N motivos. Dei vários. E ela foi respondendo, às vezes a um, às vezes a outro. E eu falei assim: um desses motivos é você ver meninos da sua idade que podem se tornar pretendentes no futuro, para que você conheça, para que você guarde no seu coração, para que você ore por eles. Você está numa igreja que não tem rapazes. Então, você ir nessas programações, você tem contato. E eles têm um contato com você, para que eles se interessem, para que eles projetem, para que eles, né, pensem no futuro. Né? Não é para agora, não é para namorar. É para provocar, para você falar, puxa, eu preciso me tornar uma mulher ou eu preciso me tornar um homem, porque agora eu tenho uma motivação interessante ali, olhando para minha cara. E a reação dela foi de rir, falou assim: pai, não existem homens hoje. E eu fiquei muito chocado, porque você vê uma adolescente dizer isso, né? E lamentavelmente era um diagnóstico muito próximo da realidade. Existem homens, mas se eles não se comportarem com a masculinidade bíblica, ninguém os perceberá como tais. Então, talvez até existam, mas com o desestímulo a demonstrações claras de masculinidade, como autossacrifício, sabedoria, liderança e cuidado, que não é, como eu disse, não é o resumo da ópera, não, mas é o que me ocorre ao longo dessa discussão. Como é que a gente vai identificar os meninos precisam ter essas características para que as meninas, olhando, falem: eu gostaria de me colocar submissa à liderança de alguém disposto a se autossacrificar, que demonstra sabedoria e cuidado no trato, percebe? Então, me parece ser mais esse o caminho, mas é a minha perspectiva. Você fica livre aí para acrescentar, viu, Rodrigão? Não, eu tava lembrando aqui, eu gosto muito da história de Ruth, né? E por Boaz ser um tipo de Cristo, né? Você tinha falado de Cristo aí, eu fiz essa conexão. Porque assim, a sogra de Ruth expõe a uma situação muito complicada. Porque ela queria, digamos assim, realizar o casamento através de juntar um casal. É tipo assim, vocês vá se encontre com Boaz, onde ele se está agora, e ele vai coabitar com você e vocês se tornarão um casal. E Boaz, por ser um verdadeiro líder, mostra justamente o caminho oposto. Eu não quero que as pessoas pensem mal de você, eu não vou me deitar com você agora. E ele vai construindo o caminho correto para que isso aconteça. Então eu acho que isso é responsabilidade do homem. Esse olhar primeiro do correto deveria ser do homem. E nós temos hoje em dia muito mais mulheres bíblicas do que homens bíblicos. E isso é feio pra gente. E Boaz nos mostra aqui justamente o inverso. A Ruth vai para casa, leva mantimento. Eu vou procurar saber a respeito do nosso parente que tem prioridade a respeito da nossa possível história, digamos assim. Se amanhã ele disser que não quer casar com você, eu já estou dizendo de antemão a você que eu tenho interesse em você, porque eu sei que você é uma mulher crente, sábia, piedosa, e isso me interessa muito. Ou seja, ele não olha só para a beleza de Ruth ou pela possibilidade de ele ter relações com ela. Ele faz justamente o caminho oposto. Ele já sabe que ela é uma mulher bonita. Ele já sabia que ela tinha chegado na cidade, mas ele não sabia a história por completo. Então, quando ela se permite uma possibilidade de relacionamento, ele diz assim: eu não quero tomar esse caminho aqui. Eu acho que o caminho correto é esse. Então, biblicamente falando, a responsabilidade do líder é pegar e dizer assim: ó, a gente pode caminhar junto, mas a gente precisa ir pelo verdadeiro caminho. Então, quando o Boaz faz isso, né, e por ele ser realmente um tipo de Cristo, ele mostra pra gente como é que as coisas
podem acontecer, né? E aí, quando Boaz faz essa correção na história de Ruth, dentro da nossa responsabilidade dentro de casa, que nós sabemos que cometeremos erros, a nossa esposa precisa ver a Cristo antes de ver os nossos atos. Porque não vai ser os nossos atos corretos, masculinos, digamos assim, que vai fazer com que a nossa esposa feche os olhos para os pecados, né? Fechar os olhos nos aspectos de não que ela não possa nos exortar, mas esquecer dos nossos erros na perspectiva bíblica. É tipo assim, você precisa melhorar isso aqui, mas eu não vou ficar feito uma goteira lembrando isso aqui a você o tempo inteiro. Porque eu sei onde está o seu coração. Isso não te desqualifica, né? Isso não te desqualifica. Então, assim, Deus, pela sua misericórdia, tem feito até com que irmãs se interessem por homens que não têm esse coração tão bíblico, digamos assim, mas ela chega para o cara e diz assim, ó, se você decidir se tornar um homem segundo o coração do Senhor, talvez a gente possa se relacionar. Isso não deveria ser uma palavra de uma mulher cristã. Isso deveria ser a postura do homem. Eu quero casar com aquela mulher, eu farei por onde para que eu case com ela. Exato. Cara, o que o Rodrigo falou, eu acho que o Rodrigo exemplificou. E o Rodrigo exemplificou esses itens que você colocou, né? De autossacrifício, sabedoria e tudo mais. E eu também lembrei de outro tipo de Cristo, Davi. E curioso na história, para mim, é curioso como a Escritura traz o episódio de Golias, que a gente cria um estereótipo de Davi, que ele era pequenininho, mas Davi não era pequeno. É que Saul era muito alto. Então, a comparação era entre Davi e Saul. Mas quando Saul foi coroado rei, dizia que o mais alto do reino batia no ombro de Saul. Então, Saul era mais alto. Então, automaticamente, a forma que a Escritura descreve Davi, fala que Davi não tinha a estatura de Saul, principalmente quando ele põe a armadura, e a armadura não cabe, mas não quer dizer que Davi era pequeno. Mas eu acho que o brilhantismo da Escritura é isso, trazer essa ideia de, entre aspas, fragilidade de Davi, nesse sentido, de não ser bruto, troglodita, mas a coragem de Davi, de dizer, não, eu vou enfrentar esse cara. Né? E exatamente essa, a masculinidade bíblica, eu acho que é isso, é a sabedoria de saber dosar essas questões. Quando eu preciso ser enérgico, quando eu preciso ser sábio, quando eu dosar. Boaz, né, que o Rodrigo falou, Boaz, a sensatez de Boaz, a sabedoria de ele chegar para o outro parente e fazer o outro parente desistir, né, tocando no ponto fraco financeiro, o outro era interesseiro, queria só questão financeira. Quando Boaz colocou esse ponto, o outro saiu fora. Então, a sagacidade, a sabedoria desses caras. E um outro é o pai adotivo de Jesus, o tal do José. Cara, tão desprezado assim, entre aspas, na escritura, né? Mas ele fugiu quando soube que Maria estava grávida, por amor a Maria, no sentido de ele assumiu a culpa perante a sociedade de, teoricamente, ter engravidado Maria. Por isso que ele foge, para não difamá-la, é isso que diz a Escritura. No sentido de ele foi lá, ele não cumpriu o papel de homem, então ele está fugindo e assumindo a culpa. E depois ele aguenta todo o rojão, cara. Vai para lá, vem para cá, vai para Belém, vai para o Egito, volta para cá, vai para ali. E ele ensinou a masculinidade a Jesus, né? Jesus é o masculino por excelência, mas certamente ele ensinou o próprio Redentor algumas qualidades e características, né? Mas ele é um bom exemplo também dessa masculinidade sendo colocada em prática, essa masculinidade bíblica. E de cuidado, né? Porque ele não a querendo infamar. Olha que bonito, né? Ele foi cuidadoso, não foi destrambelhado. Ele não era um Homer Simpson, né? Muito bem colocado esses exemplos aí. Muito bom. Só para descontrair um pouquinho agora do final, André, eu não queria encontrar com os 30 de Davi, não, viu?
Só para lembrar isso a você. Não, cara, é exatamente isso. Eu acho que isso é a beleza da escritura, a forma como ela pinta, como ela faz a narrativa, a ponto de, naquele episódio, quando ela faz essa narrativa, a gente vê um Davi fraco e tal, e aí na mesma hora diz assim, não, mas veio um leão e eu matei, veio um urso e eu lutei e eu matei. Entendeu? Aí depois vem os valentes de Davi, o que Davi fazia, passava todo mundo ao fio da espada, mas Davi tocava harpa também e tal. Então, esse contraste é um negócio fantástico que eu encontro na escritura, assim, essa sabedoria de saber dosar todas as coisas. Eu queria só, vamos encerrar, não vamos nem caminhar para o fim, já caminhamos para o fim, eu queria só corrigir ou passar a informação precisa. Eu falei que ia estar o card aí, e o episódio é Criação de Filhos sem a Figura Paterna, que nós falamos no decorrer aqui do episódio. Então, é Criação de Filhos sem a Figura Paterna. Fica aí mais uma dica para você que nos acompanhou até aqui. E foi gravado há algum tempo, está aí disponível e a gente espera que isso também seja fonte de bênção para vocês. Gente, foi um prazer falar sobre esse assunto tão polêmico nos dias de hoje, tão extremado para lá e para cá, né? Para os dois polos. Mas acho que rendeu bastante, hein? Foi muito bom. Foi muito bom. Rendeu bastante. Muito bom. Tem merchan, produção? Vai querer fazer? Tá com o tempo apertado? A gente consegue? Bora, vamos lá, rapidinho. Vamos lá, rapidinho. Manda Pra aí. não perder a... Aconselhamento Redentivo, segunda edição. Tá lindo, tá ampliado, tá fantástico. Se o primeiro já era bom, a segunda edição ficou ainda melhor. O reverendo Vadislau acatou algumas sugestões, ampliou o conteúdo. O prefácio também aí foi feito por uma pessoa muito especial para o reverendo Vadislau e para nós, né? O reverendo Jonatas prefaciou essa edição aí. Então, um baita livro, uma baita sugestão de conhecimento para você na área do aconselhamento. Mas se você não tem um conhecimento tão profundo ainda e quer iniciar, segue aí o breve manual do aconselhamento redentivo, do reverendo Jonatas, que é exatamente para introduzir esse assunto. A ideia é literalmente um breve manual, vai te trazer alguns pontos muito interessantes e vai te dar uma ideia panorâmica do que é o aconselhamento redentivo. Uma leitura tranquila, suave, rápida e muito envolvente. Vale a pena aí também. E faça a sua inscrição, mesmo que estejamos agora no meio do semestre, mas faça desde já a sua inscrição, reserve a sua vaga na Escola de Conselheiros. Se você quer realmente conhecer mais a fundo, se você quer entrar nessa área do aconselhamento, se tornar um conselheiro, está aí uma boa opção de curso. O curso do Seminário JMC, curso aberto, 100% online, aulas ao vivo, uma vez por semana online, Escola de Conselheiros. Entre lá, faça a sua inscrição, reserve a sua vaga, porque sempre lota as turmas, sempre há uma lista de espera, ou sempre alguém fica de fora por causa do preenchimento das vagas. Então, se você deseja aprender mais, está aí um bom curso para você fazer, tá certo? Gente, obrigado sempre disponibilizarem o seu tempo precioso de homens valorosos de Deus para instruir o nosso povo aí, viu? Amém. Deus abençoe. Para vocês, fala aí. Deus abençoe também. Deus abençoe, pessoal. Até o próximo episódio. Espero que a gente venha com um tema aí excelente também. Esse é o nosso episódio 49. Já vou provocar aqui a bancada, a gente pensar num tema legal aí para o episódio 50. Opa. Não sei o que a gente vai gravar aí, mas se Deus quiser, fique no aguardo que a gente vai gravar logo mais e disponibilizar para vocês. Fica aí a expectativa do próximo episódio, o episódio número 50. Para você que nos ouviu até agora, muito obrigado por gastar o seu tempo ouvindo a gente, sendo instruído, que realmente esse conteúdo tenha abençoado você, tenha servido para você, e se realmente foi edificante, curte, compartilha com alguém que você acha pertinente compartilhar, que também seja edificado com esse conteúdo, e não deixe de
colocar o seu comentário aí. Coloque seus comentários, suas dúvidas, perguntas, sugestões de títulos que a gente vai responder, que a gente vai buscar fazer um episódio acerca das dúvidas e dos temas que vocês colocarem aí, tá certo? Obrigado, até o próximo episódio. Deus abençoe vocês.